Salve, salve, família vascaína ligada aqui no canal do Mineiro, em todo o Brasil, buscando as informações do Vasco. Hoje é sabadão, dia 28 de setembro de 2024. A gente vai confirmar algumas informações do jogo contra o Cruzeiro, aonde você vai assistir a partida na TV e também o VAR. A gente já tinha falado do árbitro que está definido, definiram também o VAR e a gente vai trazer essas informações. E a pergunta, poupar ou não poupar neste domingo, visando a semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Atlético Mineiro? Já vai deixando a sua opinião, eu vou trazer prós e contras para a gente fazer uma resenha maravilhosa mais uma vez, porque é sabadão, é dia de falar de Vasco, ó, likezão no vídeo, bora com a informação, não esquece o like, hein? Pois é, a bola rola no Mineirão neste domingo às 6h30 e você vai assistir o jogo pela TV somente nos canais Premier. Não vai ter Sport TV, não vai ter Rede Globo, tá? Então é só para os assinantes. Lembrando que aqui no YouTube, canal Expresso KTO 1923, a melhor transmissão de Vasco do YouTube, a minha narração e a melhor equipe para você curtir, cornetar, tá? Assistir com a gente, é só colar. A arbitragem a gente confirmou ontem, o Matheus Candansan será o árbitro da partida, faltava o VAR. E o VAR é Rodrigo Guarizo do Amaral, um que já tem uma extensa capivara aí de coisas horripilantes no futebol brasileiro, inclusive contra o Vasco. Inclusive contra o Vasco. A gente já cansou, né, família, de falar de arbitragem, não pode parar de falar, porque, né, a gente tem que estar sempre fazendo um barulho, mas, enfim, é sempre assim, né? É sempre assim. Vamos que vamos, né? Pois é, poupar ou não poupar, eis a questão. O Vasco entra em campo neste domingo, 6h30 pelo Brasileirão. Depois, na quarta-feira, ainda sem o horário definido. O Atlético Mineiro tá pedindo mudança de horário. Não sei se a CBF vai atender. Enfim, a gente segue acompanhando aí essa questão. Mas uma galera já trouxe a possibilidade, né, de poupar todos os jogadores do jogo contra o Cruzeiro para ir, né, com 100% força total para o jogo contra o Galo. E eu tracei aqui pontos positivos e negativos para ajudar a gente a pensar nessa situação, tá? Por que, por exemplo, eu não pouparia? Primeira coisa, não tem viagem. O Vasco viaja para Belo Horizonte hoje, né, e fica até o jogo de quarta-feira. Então não vai ter deslocamento, é um ponto negativo a menos, né? Porque tem todo o desgaste de você entrar num avião, às vezes são horas de voo, espera no aeroporto, aquilo tudo vai cansando o atleta, né? Então não teremos viagem. Segunda coisa, o time tá descansado, né? A segunda semana seguida que a gente fica sem jogar no meio de semana. Então, né, o time tá jogando só os fins de semana, tá tranquilo para essa sequência aí, né? Tudo bem que a sequência é pesada, eu vou falar disso, mas a gente chega para essa sequência descansado, tá? Terceira coisa, jogadores precisando de ritmo de jogo, principalmente Felipe Coutinho. Quanto mais jogos você colocar, melhor. Dimitri Payet ainda não conseguiu recuperar sua forma depois da lesão, precisa de jogar. João Vitor vai a campo, precisa de minutos. Os reforços, Maxime Domingues, Emerson Rodrigues, Jean Davi, jogadores, principalmente o Emerson, que a gente viu que pode ser útil, pode ajudar, precisa estar com sequência, precisa estar com minutagem. Então, é outro ponto para quem prefere não poupar. E finalizando, né, os argumentos para não poupar, não tem nada garantido para você querer priorizar uma competição. Digamos que a gente priorize Copa do Brasil e esquece o brasileiro. A gente pode ficar sem nada. A gente pode perder a vaga na final para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e, né, vai esquecendo o Brasileirão, fica sem a vaga numa competição também. Às vezes pode até voltar a brigar para não cair se você largar de mão, né? Então eu não largaria de mão, eu não priorizo. Eu só poupo o jogador se vier o médico da fisiologia e falar: Mineiro, ó, Verrete, se continuar nessa sequência, a gente pode perder ele pro resto da temporada. Opa! Então tira ele do jogo contra o Cruzeiro e guarda ele para a Copa do Brasil.
Agora, se a galera tá me garantindo que não tem ninguém com perigo, não tem ninguém com excesso de carga e tal, pra mim, perdão, pra mim é força total. E pra quem quer poupar, trago também argumentos, tá? Primeira coisa, vale título. De um lado, a gente não tem chance de título no Brasileirão. Levantar um troféu, levantar um caneco, uma taça, né? E a Copa do Brasil estamos a 4 jogos de conseguir, né, esse título, esse feito. Então, é um argumento muito válido para quem acha que precisa poupar. O segundo é um risco-lesão. O risco-lesão, ele é algo que você não consegue controlar, né? Se não há um excesso de jogos, mas o cara teve uma infelicidade, como tiveram Jair e Paulinho, por exemplo, não estavam com um volume excessivo de jogos lá no começo da temporada, mas tiveram o azar de ter uma lesão. Eu coloco isso muito mais num acaso do que numa irresponsabilidade de colocar o jogador e tudo mais. Então, mas existe o risco. Querendo ou não, o Vasco pode ir a campo no domingo, lesionar alguém e ficar fora do jogo de quarta. É um risco, é uma coisa a se considerar. E o terceiro argumento é que apesar da gente vir descansado, a sequência vai ser uma pauleira. Só essa semana são 3 jogos em 7 dias. 2 pelo Campeonato Brasileiro e a primeira semifinal da Copa do Brasil. Isso porque a gente ainda tá sem a confirmação do jogo da volta, né? Você coloca lá na CBF, ainda não está confirmado dia, horário da partida da volta, apesar que a CBF divulgou, né, que seria na semana seguinte, mas ainda não está certo. Então pode ser ainda pior. Você pode ter aí uns 4 jogos nos 10, 11 dias. Período muito curto para você recuperar o elenco. Aí eu vou concordar com quem falar em poupar. Mas agora a gente chegando nessa sequência, o time está descansado. E aí, eu trouxe argumentos para você que quer poupar e trouxe argumentos para você que não quer poupar, quer força total. Agora eu quero ver vocês brigando aí no chat, trazendo a sua opinião e me fala aí o que você prefere fazer. A resposta a gente só vai ter na hora da escalação neste domingo, para ver se o Rafael Paiva vai poupar muita gente, vai poupar pouca gente ou não vai poupar ninguém. Você quer continuar assistindo conteúdos de Vasco? Tem um card passando aqui em cima de mim, ó. É só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto. Um ótimo sábado para todo mundo e até lá.